Olá, meus queridos do quarto ano. Vamos para mais uma aulinha de geografia. Essa será a nossa segunda aula da quinta quinzena e vamos tratar de assuntos interessantes, tá? Vamos precisar hoje do nosso livro na página 56 e 57, tá bom? Alguém já ouviu falar ou assistiu em algum noticiário sobre as cheias de rios? Pois é, será o nosso assunto da nossa aulinha de hoje. As cheias. Alguém de vocês já se deparou com cenas parecidas com essa? Na sua cidade, ou em cidades vizinhas, ou em estados diferentes, ou somente por a televisão? Bom, o que eu posso dizer é que, infelizmente, na nossa cidade já ocorreram fenômenos assim, tá bom? Olha só, a cheia, na realidade, é ocasionada por um fenômeno natural que ocorre com regularidade. Ela é caracterizada pelo preenchimento máximo do canal do rio causado pelo excesso das chuvas, tá? Vejam só, outras cenas bastante tristes que ocorreram ou que ocorrem em todo o período chuvoso em alguns lugares do Brasil afora, tá bom? Bom, iniciando a leitura, na página 56, a gente vai perceber que, em certos períodos do ano, o volume de água dos rios aumenta por causa do excesso de chuvas. Esse é um fenômeno natural e é chamado de cheia. Com a cheia, a água do rio pode transbordar e inundar as várzeas. Muitas vezes, as várzeas são ocupadas pelas pessoas que ali constroem casas, ruas e avenidas. Mas o que vem ser várzeas? Então, várzeas, na realidade, são terrenos baixos que ficam à margem de um rio. Então, não precisa ser muito próximo de um rio para que essa água ela venha a transbordar. Por exemplo, no início desse ano, de março desse ano, ocorreu esse fenômeno na nossa cidade, que infelizmente teve algumas famílias que perderam suas casas, que foram invadidas pela correnteza das águas, né? Foi um fenômeno que ainda muitas pessoas não tinham visto na nossa cidade, mas que infelizmente ocorreu, tá bom, gente? Então, essas áreas são invadidas pela água do rio quando ele transborda, o que causa transtorno e prejuízo à população. Além disso, as construções e o asfalto das ruas impedem que a água da chuva penetre na terra. Essa água vai direto para o leito do rio, que então transborda mais rapidamente, tá? Vamos agora para a divisão hidrográfica do Brasil, ou seja, brasileira. Bom, o conjunto de terras banhadas por um rio principal e seus afluentes é chamado de bacia hidrográfica. No Brasil, as bacias hidrográficas estão agrupadas em regiões hidrográficas, como a gente vai ver posteriormente, algumas dessas divisões no mapa onde mostra a legenda, tá bom? Então, região hidrográfica é uma porção do território brasileiro que compreende a uma ou mais bacias hidrográficas. Observem aqui no mapa do livro de vocês, que está representado por cores, certo? Gostaria que vocês focassem, acompanhassem no livro aí de vocês, porque a imagem não está muito nítida, que vocês podem observar a representação nessas cores aí, verde, amarela, laranja, né? E na legendazinha logo mais abaixo, nós temos as bacias do Amazonas, Tocantins, São Francisco, Parnaíba, Paraguai, Paraná e outros que vocês podem observar bem de uma forma mais precisa, gente, no livrozinho de vocês. Observem que no nosso estado, no estado do Piauí, ele está representando uma bacia hidrográfica também. Você vai tentar localizar essa baciazinha hidrográfica na região onde a gente mora para poder identificar posteriormente, tá bom? Bom, tem uma sugestão sobre esse conteúdo de uma videoaulazinha de geografia nesse link bem aqui do YouTube. Se você clicar, você vai ver
o conteúdo bem mais preciso, um pouquinho mais demorado, mas que você precisa entender, você precisa um pouquinho de tempo para você entender melhor, tá bom? No qual esse videozinho ele vai fazer uma comparação na realidade do nosso mapa da divisão hidrográfica brasileira com uma folha de repolho, por exemplo, onde tem o rio principal, os afluentes, né? E essa folhazinha que vai se ramificando. É um vídeo bastante interessante, depois eu posso disponibilizar esse videozinho para vocês, tá certo? E que eu sugiro que vocês assistam, tá bom? Essas páginazinhas só eram essas questões para a gente estarem analisando, interpretando e uma atividade proposta que a gente vai realizar no nosso caderno, tá bom? Conforme a leitura e interpretação das páginas acima, aliás, essas páginas que foram mostradas para vocês, é para você responder essas questõezinhas 1, 2, 3 e 4, tá certo? Leiam atentamente, respondam com atenção. Aí tem pedido para que você faça a atividadezinha da página 59 no caderno e que me devolva essa atividadezinha, gente. Vou dar uns 2 dias para vocês fazerem, mas eu acredito que vocês fazem até com um prazo menor, tá? Que vocês são capazes de realizar, tá bom? Então, até a próxima aulinha. Qualquer coisa estarei disponível, tá? Conto com a colaboração de vocês, a participação e a realização destas atividades propostas, tá bom? Para a gente avaliar o que vocês entenderam. Até a nossa próxima aulinha, tá bom?